Olá, seja bem-vindo ao Boletim de Finanças Sustentáveis. E nessa edição do nosso boletim, eu quero discutir com você 3 análises que eu fiz dos dados recentes do Climate Policy Initiative sobre finanças climáticas. O Climate Policy Initiative publica a cada 2 anos um relatório contando o estado atual do estoque do fluxo de recursos canalizados para a questão climática. Mas, em 2024, antes da COP de Baku, eles soltaram um relatório preliminar com alguns números e é com base nesse relatório que eu vou compartilhar aqui com vocês algumas reflexões. Mas antes da gente falar sobre essas reflexões, eu queria passar um panorama geral do tanto de recurso alocado em redução de emissões e adaptação. De acordo com esse relatório do CPI, o montante alocado em mudanças climáticas em 2023 chegou a US$ 1,5 trilhão. Esse montante representa cerca de 1% do PIB global e é ainda insuficiente diante da nossa necessidade de fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. Nós temos uma lacuna de recursos financeiros dedicada aí a essa transição da ordem de 6 a 9 trilhões de dólares, dependendo da fonte que a gente consulta. O que significa que 1,5 trilhão ainda realmente é muito pouco, né? Diante aí de uma necessidade em torno de 10, 12 trilhões, como eu falei, dependendo da fonte. Mas a boa notícia, né, desse montante aí de 1,5 trilhão é que o montante dedicado à questão climática vem aumentando de maneira consistente desde 2018, a despeito da volatilidade econômica, mesmo no pós-Covid. A má notícia é que vem aumentando também a quantidade de recursos financeiros dedicados aí à energia fóssil. Então, cresce o dinheiro alocado à mudança climática, mas cresce também o recurso alocado às energias fósseis, combustíveis fósseis, seja por meio do investimento, né, nesse setor de combustíveis fósseis, seja por meio de subsídios governamentais. Então, crescem os dois. Então, essa não é necessariamente uma boa notícia para o clima. Nesse cenário de 1,5 trilhão de dólares, destinados às mudanças climáticas, 90% do recurso é destinado para projetos que reduzem emissões de gases de efeito estufa, mitigação de gases de efeito estufa. E um pouco menos de 10% é destinado para adaptação às mudanças climáticas. Essa é uma notícia um pouco preocupante diante do fato de que as mudanças climáticas já estão batendo a nossa porta, já é um fato observável. Ano após ano a gente bate recorde de aumento de temperatura global. Então, a mudança climática não é algo mais que a gente está esperando, já é algo que está acontecendo. E, portanto, adaptar as economias e as comunidades a um clima em mudança é absolutamente necessário. Entretanto, como eu falei, pouco menos de 10% dos recursos são dedicados à adaptação. E os recursos que são dedicados à adaptação são 90% recursos públicos. Muito pouco ainda é recurso privado. Diante desse contexto, vamos pensar agora em algumas análises que a gente pode fazer e que eu gostaria de compartilhar com você sobre os dados do CPI. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente se debruçar é que os recursos de mitigação, que eu já falei que é a maior parte dos recursos, eles são concentrados setorial e territorialmente. Do ponto de vista dos setores preferidos, os principais setores são energia, transporte e alguma coisa para construção civil. Então, a maior parte dos recursos, e a maior parte mesmo, o volume maior, é destinado para esses setores. O que significa que uma parcela muito pequena dos recursos financeiros são canalizados para indústria e, por exemplo, conservação e restauração de áreas com cobertura vegetal. Esses são temas e setores que estão praticamente abandonados do ponto de vista de recursos financeiros alocados nessa agenda. Do ponto de vista dos territórios, há uma preferência por canalização desse dinheiro ou destinação desse dinheiro para países desenvolvidos e China. Mas China, guarda um pouquinho que eu já vou falar um pouco sobre a China. Então, do ponto de vista territorial, a gente percebe que o dinheiro acaba indo mais para os países desenvolvidos, ficando os países em desenvolvimento ainda ali um pouco a ver navios com relação à canalização desses recursos.
Então, isso chama para a gente também uma preocupação de como a gente precisa pensar em soluções para canalizar recursos para países em desenvolvimento. Esse é um grande desafio. Há muitas explicações do porquê isso acontece, explicações técnicas, explicações econômico-financeiras. Mas eu vou deixar aqui, para sintetizar um pouco o estado atual da discussão, isso tem a ver com o risco dessas economias e tem a ver com o alto custo de capital dessas economias. Então, este é um problema ou é uma questão técnica que está no centro da discussão financeira de como a gente pode canalizar mais recursos financeiros para essas regiões. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que, frequentemente, nas discussões globais sobre finanças climáticas, a gente fala sobre a importância dos bancos multilaterais, dos bancos de desenvolvimento, da cooperação internacional, em canalizar recursos e ajudar, alavancar recursos nessa agenda de finanças climáticas. Mas o que os dados do CPI mostram para a gente é que mesmo essas organizações estão canalizando recursos por meio de instrumentos de mercado, por meio de instrumentos precificados em termos de mercado. O que significa que a gente não observa, no conjunto geral dos números, a gente não observa uma preferência por recursos concessionais ou recursos com condições financeiras mais atrativas, como taxas de juros menores ou prazos mais longos. Ou seja, mesmo os organismos multilaterais, mesmo os bancos de desenvolvimento internacional, enfim, mesmo a cooperação financeira internacional, assim, no geral, tem usado instrumentos de mercado. Então, isso traz para a gente um enorme desafio de juntarmos vários bolsos, os bolsos da cooperação internacional, os bolsos da filantropia, os bolsos dos bancos de desenvolvimento nacionais e regionais, num papel de diminuir o risco para que o capital que busca recursos, que busca retorno, possa se engajar nessa agenda. Então, tem um puzzle aí, tem um nó nessa alocação de recursos financeiros que ainda não foi resolvido. Então, não adianta também a gente, nesse momento, depositar todas as nossas esperanças nesses mecanismos internacionais de cooperação. Eles estão funcionando, mas eles estão funcionando em certa medida. Para que a gente dê a escala que a gente precisa, nós vamos precisar, de fato, de arranjos financeiros inovadores, mas que combine vários bolsos, passando também pelos bolsos públicos. E eu já vou engatar aqui no terceiro ponto. O terceiro ponto que eu gostaria de comentar é que é fundamental a importância dos recursos financeiros domésticos, nacionais, para essa agenda de finanças climáticas. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre China? Pois é. Quando a gente olha os recursos da China, os recursos financeiros da China na questão climática, eles são predominantemente locais. O que significa isso? Significa que são os chineses financiando os chineses. Os recursos internacionais, essa movimentação financeira internacional, ela acaba sendo destinada substancialmente para países do continente africano, alguma coisa para a América Latina, mas é isso, ela é bastante limitada no financiamento climático. No entanto, os recursos domésticos, eles são fundamentais para destravar essa agenda de investimento climático. E isso acontece por algumas razões. A primeira razão é o que a gente chama de viés de proximidade. Então, isso é bem documentado em economia e finanças. Quando você está naquela localidade, você conhece muito mais quais são os riscos daquela localidade. Então, você como investidor ou como financiador, você tem condição, uma melhor condição de avaliar o risco real daquele projeto do que muitas vezes um investidor ou um financiador estrangeiro. Quando você tem, por exemplo, um banco no Brasil, sei lá, um Bradesco, Itaú, estou aqui citando qualquer, só de exemplo. Quando eles estão avaliando um projeto no Brasil, eles conhecem a realidade brasileira. Eles conhecem quais são os riscos reais versus o risco percebido que muitas vezes alguém avaliando um projeto em Washington ou em Londres, uma distância muito grande de onde o projeto de fato está acontecendo, a percepção de risco muitas vezes é maior. Então, existe algo em finanças que é risco real
risco atual daquele projeto, né? O que você de fato avalia como risco, e lembrando que em finanças, risco é volatilidade do retorno esperado, a gente mede isso por desvio padrão, versus o risco percebido. E muitas vezes o risco percebido pode ser maior que o risco real, né? Então, isso, toda vez que um investidor ou que um financiador percebe risco, isso se mede em unidade de custo de capital. Então, isso encarece o dinheiro, né? Então, essa é uma razão pela qual o recurso doméstico ele é tão importante para o financiamento climático. E a segunda razão pela qual o recurso doméstico é tão importante é porque várias das operações têm sido inviabilizadas pelo risco da taxa de câmbio. Então, quando você pega dinheiro de financiadores ou investidores de fora do Brasil, normalmente esse dinheiro vem em moeda forte. Geralmente esse dinheiro vem em dólar, por exemplo, né? E aí existe um risco real, que é o risco de moeda. O seu fluxo de caixa aqui, local, ele está em reais, e na hora de você repagar esse empréstimo, você tem que converter isso para dólar, isso encarece demais as operações. E a gente ainda, então, aqui no Brasil, precisa olhar com muita atenção em como a gente pode fomentar um mercado de capitais doméstico, um mercado de dívida e um mercado de equities, para que ele possa financiar essa transição para uma economia de baixo carbono. Isso é fundamental, ter um olhar bastante atento em medidas, em políticas públicas, enfim, numa coalizão que a gente possa criar no Brasil para que os recursos domésticos possam, em conjunto com os recursos internacionais, financiar essa economia, ou essa transição para uma economia de baixo carbono. Mas a gente não pode esperar que a maior parte dos recursos venha de fora. Então, voltando aqui, os 3 pontos que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Primeiro, os recursos são predominantemente para mitigação, muito pouco vai para adaptação, e isso é algo que a gente precisa olhar com atenção. Segundo ponto, ainda há uma predominância de mecanismos e instrumentos precificados a mercado. É isso que está financiando a agenda atual. E se a gente quiser dar escala para o financiamento climático, a gente vai ter que achar outras soluções inovadoras. E o terceiro ponto é que é fundamental a gente olhar com muita atenção como canalizar o recurso doméstico do mercado financeiro doméstico para uma agenda de baixo carbono. Eu vejo você no próximo boletim.